E aí, mais um novo vídeo aqui no canal, depois de muito tempo, mas hoje eu queria falar algo importante para você. Além de que cortei o cabelo há muito tempo já, mas vocês não sabiam, queria falar algo muito importante. Se vocês percebem, meu português é muito ruim, muito ruim, e meu espanhol é pior ainda. Mas eu queria contar um pouquinho da minha história. Quando eu era criança na escola, eu tinha medo e tinha pavor de falar na frente. Eu ficava como gaguejando. Sim. Eu era gago, né, no caso. Eu não conseguia falar na frente das pessoas, não conseguia ler alto frente a outras pessoas. E isso me marcou muito na minha infância. Mas em um momento da minha história, da minha vida, Deus ministrou isso em mim. Se você percebe, se eu tivesse me conformado com aquilo que eu achava que era eu hoje não estaria fazendo vídeos, hoje não pregaria, hoje eu não seria doido por Jesus. E esse é o ponto que eu queria falar hoje com vocês. Talvez não seja um vídeo muito longo, mas sim um vídeo onde seja profundo. Porque eu sei que você precisa, assim como eu preciso lembrar de como Deus é fiel, como nosso Pai é fiel com nós. Então, naquele tempo eu era como tipo gago, e por muito tempo eu fiquei com medo de pregar, ou com medo de orar, ou com medo de orar em público, né? Orar ou tendo outra pessoa. E por muito tempo eu fiquei com medo, e Deus ministrou isso em mim, porque eu fui chamado para falar. Se você percebe, eu tenho um bom... Como se fala? Eu sou engraçado, por falar assim, mas minhas palavras são como amigáveis. Eu tenho um bom papo. Eu não tenho assim como uma pessoa... Eu não sou uma pessoa chata. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar. E amo mais ainda falar sobre o que mais amo, que é Deus. Então, imagina uma pessoa como eu, nascida para falar sobre o amor dele, nascida para se expressar, tendo esse como trauma, por falar desse jeito, na infância. Porque é aquilo que o inimigo coloca em nós, na nossa infância, traumas, medos, angústia, e muitas vezes nos deixa preso. Eu lembro de uma história real, que para o elefante poder, quando ser adulto, poder ser controlado, quando é pequeno, eles colocam um cajado, como se fala? Algo no pé, para amarrar ele. Colocam algo para amarrar no pé, e como ele é pequenininho, ele não tem tanta força. Então ele fica amarrado e ele puxa, e ele não consegue sair ou se liberar daquilo que foi preso. Quando ele cresce, obviamente ele tem mais força e ele é diferente. Seu potencial cresceu muito mais ainda, mas ele está guardado na sua mente, que ele não consegue sair daquela prisão, aquela amarra que colocaram no pé. Então, quando ele é maior, coloca a mesma como amarra, mas é de ferro, não sei como se chama. Como se chama? Ai, eu esqueci. Aquele coisa que fica no pé dos elefantes como de metal? Algema, tipo uma algema. Isso. Não sei. Então, eles colocam isso. E obviamente o elefante tem muita mais força, e se ele quiser puxar o pé e arrancar com tudo isso, ele consegue, porque ele tem muita força. Mas desde pequeno ele foi colocado uma semente de que ele não consegue, que ele não pode. E isso afeta quando ele é grande. E com uma coisa tão fraca, ele vai ficar preso por sempre, se ninguém liberar ele. Então, eu queria que vocês pudessem ver os seus traumas. Eu queria que vocês pudessem ver o que o inimigo tem colocado na sua vida. Medo de falar em público. Pode colocar qualquer coisa. Mas eu quero que você saiba, eu quero que você lembre de quem é nosso Pai, de quem é nosso Deus. Aqui hoje, você frente a um celular, um computador, um notebook, sei lá. Você está olhando um menino que antes não conseguia falar frente a pessoas. E hoje, porque Deus me ajudou a tirar isso, tirar meu medo, eu hoje não só faço vídeos para o canal, mas sim eu prego o evangelho, eu evangelizo, eu falo com as pessoas sobre o amor de Deus.
Não deixe que o medo deixe preso você. Não deixe que o medo não te deixe crescer nem voar. Deus sabe tuas limitações. Deus sabe quem você é. Você pode, você consegue. Vai pra frente, ainda tem muito caminho. Como crente, a gente sempre cai e levanta. Mas é necessário que cada vez que a gente fica no chão, a gente volte a se levantar. Muitas vezes da minha vida eu tenho caído. Não caído em pecado, mas sim caído de querer ficar longe de Deus. Ou tentado ficar longe de Deus. Mas eu preciso ficar perto dele. Porque ele é bom, porque ele é incrível. E não tem outro lugar onde eu possa ficar, senão do lado dele. Eu quero que você lembre dessas palavras, eu quero que você lembre dessa mensagem. As pessoas nunca vão definir você, só Deus. Você pode fazer tudo, porque tudo posso naquele que me fortalece.